Bem-vindo de volta ao primeiro ano. Vamos continuar falando sobre o mundo grego e continuando no tópico dos deuses e todas as suas referências. Um conceito interessante que foi transformado também é o conceito de adoração que os gregos tinham. Então todos os deuses, cada um tinha seu templo. Minha garrafinha de água está nesse cantinho aqui, só agora que eu percebi. Cada deus tinha seu templo, eram feitas oferendas, seja em escravos, seja em itens, utensílios e orações, até mesmo sacrifícios, né, para agradá-los. Eles realmente acreditavam que o culto, a adoração nesse templo podia mudar o curso da vida dessas pessoas. Só que é interessante porque, assim como no nosso mundo contemporâneo, a gente tem na oração uma forma de se aproximar do Deus, seja qual for o seu Deus, o Deus cristão, qualquer que ele seja, assim como a gente tem essa questão da aproximação, da adoração, a oração aproxima do divino que eu creio. Isso no mundo grego também era verdade. Esses templos, ir ao templo de Zeus era estar diretamente próximo a Zeus, diretamente próximo a esse Deus. Fazer uma oração para Zeus, fazer um sacrifício, levar comida no templo, sei lá que seja, levar uma ânfora de vinho no templo, oferecendo vinho para Zeus, né? Isso era uma forma de se aproximar com o divino. Era o mortal encontrar o divino de alguma forma. Isso é interessante e acredito que já deve ter sido essa relação em algum momento que aquilo quer não, a religião ela se transforma, ela se modifica, mas alguns traços da adoração se mantêm. É interessante. Inclusive, por só uma curiosidade, eu fui convidado por um centro espírita para falar sobre a questão da adoração ao longo da história, a adoração ao divino. E foi bem legal, só uma curiosidade para vocês, ok? Outro ponto interessante que acho que todo mundo já deve ter percebido que é uma referência e é uma herança no nosso mundo presente, do mundo grego, é os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que, né, ia acontecer, né, aí, né, e tudo foi adiado por causa de tudo que aconteceu no mundo devido à pandemia. Os Jogos Olímpicos tinham uma importância ímpar no mundo grego. Os Jogos não tipo só, vamos lá jogar. Na verdade, os atletas tinham uma importância muito definida. Existia um investimento nesses atletas nesse momento. Os atletas eram bem vistos nessa sociedade. Os atletas eram conhecidos campeões. Tanto que o prêmio para os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram os louros, né? Aquelas folhinhas douradas, né? O campeão, o grande campeão daquela modalidade dos Jogos Olímpicos. Pensa que Olímpicos, né, vem de Olimpo, então pensa que era dos olimpianos, então pensa que era realmente uma coisa divina os Jogos. Então era dado aqueles louros ao campeão. Essa simbologia dos louros é tão importante que quem vai usar louros futuramente são os imperadores romanos. Tenha isso em mente, olha só, de tão importante, de tão emblemático que é essa questão da vitória nos Jogos Olímpicos, a questão da vitória de ter os louros lá, aquelas folhinhas douradas para cima, assim são chifrinhos, né? Mas assim também são chifres. Bom, vocês entenderam. Então, essas folhas douradas, esse símbolo dessa vitória vai ser conhecido num nível que durante as campanhas militares, os imperadores romanos vão estar trajados de louros e justamente, né, para mostrar essa divindade, esse divino. Tendo em mente brevemente sobre o Império Romano, para a gente ter isso definido, o imperador é considerado divino. Tanto que o nome Augusto não é um nome de Augusto, é um título de divino. Até então, dado apenas aos deuses, e é dado ao imperador romano, que usa louros. Então, tem noção dessa importância dos louros, que persiste até hoje. Os campeões olímpicos ainda usam louros durante a sua subida ao pódio, né? Então, tenham isso em mente. E olha que importância que foi ter, logo depois, para outra cultura, essa questão emblemática apenas da vitória de um jogo olímpico. Tenha em mente. Então, uma coisa interessante dos Jogos Olímpicos é que ele era tão sagrado e tão importante, como se não tivesse deixado isso claro até aqui nesse momento. Os Jogos Olímpicos são tão importantes que em algum momento, quando iniciava os Jogos Olímpicos, para eles serem efetuados, acontecia uma coisinha chamada, que eu preciso ver com o nome grego, né? Equexeria, não sei como pronunciar isso, gente, desculpa. Mas é também conhecido por palavras mortais de aperto de mão ou a trégua sagrada, né? E o que era a trégua sagrada? Durante os Jogos Olímpicos, que eram tão importantes que era pausado.
tudo que tinha de guerra, tudo que tinha de hostilidade, tudo que tinha de rancor. Entre as cidades e estados, os caras falavam, molecada, vamos competir, esquece isso aí, vamos ficar tranquilo. E aí acontecia a trégua para que os Jogos Olímpicos pudessem ser realizados. Então, as primeiras Olimpíadas que se tem notícia, né, são datadas aí do século 8 antes de Cristo. E com o tempo, né, foi inserido diversas modalidades, mas entre algumas que mantém, que é o arremesso, né, de discos, corrida, salto, lançamento de dardo e luta. Olha só aqui o lançamento de dardo, onde vai aparecer. Então existia no início, né, 5 desses grandes exercícios atléticos, e depois isso vai sendo aumentado. Isso vai sendo mais tarde corridas de bigas, que é aquelas corridas de cavalos, né? Vocês sabem, tem o cochitão, aí tem os cavalos da frente, você faz uma corrida, e é isso. Então, isso vai ser modificado ao longo do tempo, mas os Jogos Olímpicos vão ter uma importância, e parte da gente saber essa importância dos Jogos Olímpicos, como se não tivesse ficado claro ainda, é justamente porque eles vão ser muito representados em vasos e, isso mesmo, ânforas. Vão ser representados em diversos aspectos artísticos e culturais do mundo grego. Vai estar definido e demonstrado como era importante isso culturalmente para esse povo. Agora vamos para os mais óbvios, né? Que já falei de diversas curiosidades, vamos falar agora dos mais óbvios, das referências mais óbvias do nosso mundo. Bom, a palavra democracia, monarquia, tirania, tudo isso veio do mundo grego. Então, em Atenas, quando se instaura, lá na parte política que a gente falou, instaura um sistema na própria cidade de toda vez que alguém se assimilar a um tirano, a democracia pode sim depor esse líder tirano para nunca mais Atenas viver uma tirania. Olha que interessante. Isso a gente não tem um sistema na nossa democracia hoje para evitar que exista um tirano. Teoricamente o impeachment não seria isso, derrubar um presidente não seria uma forma de evitar que exista um tirano? Pois é, tudo isso é herança da democracia aí ateniense. Então, a nossa democracia não é a mesma, como a gente já viu como é a democracia ateniense, as mulheres não têm direitos, não são todos que são considerados cidadãos, a gente sabe que isso modificou no nosso mundo atual, graças a Deus, não é mesmo? Porém, a gente sabe que esse conceito da democracia, não só o nome, mas o próprio conceito de ter uma questão do demo, né, que significa povo, de ter um governo do povo, vem do mundo grego e é uma herança nossa aí que a gente vive uma democracia. Então, olha só que curioso. Imagina se a gente voltasse no tempo e contasse para os atenienses, por exemplo, o pessoal, a gente vive uma democracia daqui 2000 e tantos anos. Eles vão falar, caramba, é mesmo? Sabe, eles vão se achar mesmo. Mas é interessante a gente imaginar que, inclusive, o mundo grego não estava, né, fora de tiranos. Então, tiranos, infelizmente, são coisas que são pessoas que vão aparecer ao longo da história para tentar ameaçar a democracia ou fazer, né, mau uso dela, né, tentar usar ela para si. Outro ponto interessante, que por mais óbvio que seja, né, a filosofia, né? Toda a filosofia é uma herança do mundo grego, sim, que a gente já estudou bastante nas nossas aulinhas de filosofia sobre esse ponto, como é importante, como foi possível, né, a filosofia nascer no mundo grego, qual é essa importância para a nossa história e todos esses pensadores, todos esses filósofos que a gente estudou. Inclusive, vocês devem ver na matemática, né, um carinha chamado, né, uma coisinha chamada Teorema de Pitágoras, né? Quem será que fez? Um tal de Pitágoras, não é mesmo? Um cara que via os números como uma forma de belo e perfeição. Inclusive, né, a filosofia vai estar trazendo aí até mesmo a matemática, conceitos do que seria belo, o que seria bonito no mundo grego. Está aí vinculado, por exemplo, para Pitágoras aos números. E tem gente que não faz a conta gigante, a conta gigantesca, fala, oi, que lindo isso. Então tem gente que acha belo ainda os números, não é mesmo? Então toda essa herança cultural, essa herança da matemática, que teve um avanço gigantesco no mundo grego, e do pensar, da razão, da filosofia, tudo isso está presente no nosso mundo hoje. Afinal, não só influenciaram o nosso mundo de hoje, como em questão de tempo e espaço, tudo que veio antes da gente foi influenciado disso. Os pensadores iluministas, sim, foram influenciados por isso. O cara que um dia pensou, vamos dividir o negócio em três poderes. Esse cara teve influência dos pensadores do mundo grego. Assim como lá no Renascimento, antes deles, teve influência dos pensadores do mundo grego. Então, sim, toda essa parte filosófica é essencial e é determinante, né, para onde a nossa sociedade
foi. Afinal, as revoluções foram feitas em cima dos ideais iluministas e não teria tido ideal iluminista sem uma boa referência em questão da razão do mundo grego. Pois é, olha só. Então, acredito que dá para pontuar brevemente essas referências do mundo grego na nossa sociedade. Se você pensou em alguma referência que eu não falei, por favor, fale conosco. Vamos lá, conte alguma coisa que você pensou que eu não pensei aqui. Trouxe algumas curiosidades do cotidiano da vida grega para vocês, que vocês devem ter se assustado com algumas delas. Fazer o quê? Mas acho que é interessante que a gente pensar quanto que normalmente um mundo que já não existe mais, a sua cultura e seus ideais, que queira que não, prevaleceram e inspiraram diversas gerações, diversas sociedades até chegar na nossa, e hoje inspiram a nossa. Como você pode ir numa loja comprar um jogo de videogame que tem um personagem igual esse, 100% grego, todos os elementos da cultura grega, a tanguinha, né? A tanguinha é só um feat, não precisa ser não simplesmente do mundo grego, mas é incrível porque falando da cultura grega, todos os elementos compõem essa cena aqui e isso está no imaginário de vocês, não nesse personagem, talvez em outros personagens que vocês conheçam, mas eu trouxe isso aqui porque eu acredito que eles conhecem do videogame, o personagem do God of War, o Kratos, o espartano. Então, pessoal, nossa linha de história foi essa, espero que vocês tenham gostado. Devido às recomendações da nossa amiga Ana e da nossa amiga Maria Fernanda, tentei mudar a aula, tentei trazer mais curiosidades, tentei aprofundar nessas curiosidades, porque eu acredito que vocês gostam, e tentei fazer no formatinho diferente, espero que vocês tenham gostado, ok? Então, qualquer coisa, me pergunta no grupo, mas não esquece de comentar aqui quando você assistiu, e se gostou, assiste quantas vezes vocês quiserem, ok? E tchau, pessoal!